Então, eu gostaria de compartilhar com você uma palavra que está em Lucas, no capítulo 17. Você pode abrir e deixar logo aí no versículo 20, que nós vamos ficar só aí hoje. Você não precisa folhear muito a sua Bíblia. Aqui nessa passagem, Jesus está respondendo aos fariseus algumas questões, e também ali está os discípulos, sobre quando viria o reino de Deus. E a resposta de Jesus ali mostra que o reino de Deus não era um evento tão longe, não era algo que estava tão inacessível como eles pensavam. E a realidade era completamente contrária. O reino de Deus estava presente, né? E ele começa ali também a trazer esse alerta sobre uma vigilância, sobre termos um discernimento, estarmos prontos. Porque o reino de Deus já estava entre eles e o reino de Deus já está também entre nós. O reino de Deus está aqui hoje. E o verso 20 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, tampouco se dirá, aqui está ele, ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Os fariseus esperavam ali um reino político, um reino onde eles poderiam tocar, que eles poderiam ver e talvez, quem sabe, até poder ganhar algum lucro em cima disso, né? E Jesus, ele corrige essa ideia deles, mostrando que o reino já estava presente, pois o reino era ele, o rei, e ele está entre nós aqui hoje. O reino de Deus, ele começa dentro do nosso coração. Ele começa aqui dentro hoje, ele começa transformando a nossa vida através da fé, através da esperança, através dessa convicção de quem nós somos hoje, através do sangue de Jesus que foi derramado por mim e por você na cruz do Calvário. Então, o reino de Deus não é um conceito distante demais, não é algo inalcançável, mas é uma realidade presente em nós. Nós podemos viver como cidadãos do céu. É por isso que nós devemos viver como cidadão do céu, porque o Espírito Santo já faz morada em nós. E se o reino de Deus está dentro de nós, então ele se manifesta através de mim e de você, quando nós nos posicionamos, cremos e nos colocamos à disposição do Senhor de usar a nossa vida. Como cidadão do reino, nós devemos viver os valores do reino. Nós devemos buscar o reino. Então, pastora, como? De forma simples, prática, buscando a justiça, buscando viver em integridade, buscando viver em retidão, em compaixão com esse seu irmão que está aí do seu lado, buscando viver a paz, promovendo reconciliação, ao invés de promover divisão, discórdia. Viver a alegria, buscar ser alegre por aquilo que nós já temos, por aquilo que Jesus já fez. É uma alegria que não depende das nossas circunstâncias, mas depende de ter certeza que o Espírito Santo está fazendo morada em nosso coração e que a presença dele é o mais que suficiente para que eu e você não desista na nossa caminhada. O reino de Deus, ele se expande através da nossa obediência. Cada vez que eu obedeço um princípio da palavra de Deus, eu estou fazendo com que o reino seja expandido. Cada vez que eu obedeço os princípios, amando, perdoando, vivendo, servindo, agindo com humildade, agindo de uma maneira que não traz inveja, que não traz confusão, eu estou expandindo o reino de Deus com eu mesma, como pessoa, como cidadão, como uma pessoa que pertence. E às vezes o que falta muito é sentir esse pertencer, sentir que eu faço parte, sentir que eu não estou mais órfão, que eu não estou desamparado, que eu tenho um Deus que luta por mim. E hoje você vai sair daqui com essa convicção. O reino não se manifesta de forma teórica.
Não é eu falando essa palavra para você aqui todos os domingos, repetindo, rezando, 10 Pai Nosso. Não, o reino se manifesta de forma prática todos os dias na nossa vida. Aleluia! Aleluias! Muitas pessoas questionam ainda. Outras pessoas até duvidam. Será que eu faço parte do reino? Será que esse reino virá? Será que esse Jesus virá? Será que ele existe? Será que ele realmente age ao nosso favor? Será que, de fato, Deus governa e Deus estará mesmo no controle de todas as coisas? Muitos ainda estão esperando, sabe o quê? Como os fariseus. Estão esperando um sinal exterior. Estão esperando uma conquista material. Estão esperando alcançar uma bênção, que é a olho nu, é um milagre, é a cura ali agora, é a cura das lepras. Mas poder experimentar isso é uma escolha. Porque o reino de Deus vai muito além disso, vai muito além das coisas materiais que eu consigo ver, que eu consigo tocar, que eu consigo alcançar. Poder como os fariseus, né? E deixam de viver a melhor parte. Eu e você não podemos cair nesses questionamentos e nessas dúvidas e deixar de viver a melhor parte do cristianismo, a melhor parte que Jesus nos oferece, que é uma vida íntima, uma caminhada de transformação com Ele. Nós não estamos sozinhos na transformação. Por mais que a gente olhe, ser transformado de dentro para fora é algo difícil. Passar pelos vales, passar pelas provações para que eu possa ser transformado e crescer é difícil. Mas eu não estou sozinha. Existe um Deus que está comigo e que está segurando a minha mão, está me mostrando, está me ajudando, e é o melhor caminho. E no verso 22, continua dizendo, depois disse aos seus discípulos, chegará o tempo que vocês desejarão ver os dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês, lá está ele, ou aqui está. Não vão, nem siga-os. Porque como o relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Contudo, primeiramente é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Você já sofreu rejeição? Você tem passado por lutas, por sofrimento? Jesus também passou, só que Jesus, ele está aqui, ele prepara os discípulos para um tempo de saudade, um tempo de sofrimento, e ele fala da sua rejeição na cruz, que vai acontecer, e antes de falar da sua glória, da sua vinda, esse tempo aqui é um tempo que Jesus está preparando para a crucificação. Então, Jesus esperava um tempo difícil, ele estava esperando um tempo de sofrimento. Você já imaginou? Porque nós esperamos por algo que nós almejamos conquistar. Nós esperamos por um papel que nós estamos querendo que saia. Nós estamos esperando um trabalho que a gente está querendo que saia. Nós estamos esperando um milagre acontecer no nosso ventre para que a gente possa ser mãe. Nós estamos esperando poder um dia, nossa mamãe, nosso papai, nosso ente querido do Brasil, conseguir um visto e vir para os Estados Unidos. Mas será que nós não estamos esperando por algo que é bom? Porque Jesus, ele estava esperando a morte. O que é mais difícil? Você está esperando a morte ou você está esperando por algo que vai ser prazeroso, que vai ser bom? Então, a nossa luta, o nosso sofrimento ainda não chega aos pés do que Jesus passou por mim, por você. Nós ainda temos capacidade, sim. Nós ainda podemos suportar um pouquinho mais, sim. Nós ainda podemos confiar e esperar, sim. O sofrimento, ele vem antes da glória.
Assim como Jesus sofreu, eu e você passamos sim por tribulações, mas nós podemos esperar com fé, com paciência, sabe por quê? Porque nós temos a convicção que Ele já venceu as nossas maiores lutas, Ele já venceu por nós o pecado, Ele já pagou todo o preço por aquilo que nós ainda vamos cometer. Jesus, Ele adiantou a nossa vitória. Ele não vai pagar pelo pecado que você fez ontem. Ele já pagou por aquele pecado que você vai cometer amanhã. Então, eu devo valorizar um pouquinho mais essa graça. Quando eu entendo isso, eu faço de tudo para que amanhã eu peque menos. Porque o preço foi alto, foi preço de sangue. Então, eu preciso viver uma transformação. Para quê? Para valorizar tamanha graça, tamanha entrega por mim. Eu não vou conseguir ser perfeito, mas eu não vou desistir de continuar. Até que um dia Ele transforme esse corpinho aqui, pecador, em um corpo de glória. E eu reine junto com Ele. Essa é a nossa esperança. Versos 26 diz, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. As pessoas comiam, as pessoas bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Mais de 100 anos pregando a mesma palavra. Se arrependam, se arrependam. Há quanto tempo você está pregando essa palavra? Há quanto tempo eu e você estamos proclamando essa palavra? No verso 28 diz, o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, parece nós, gente, nós gostamos de comer. Nossa, que almoço maravilhoso que prepararam para nós hoje, vocês não têm noção. O problema não é comer. O problema é se distrair. Não é comer. O problema é se distrair. Então, ele continua dizendo, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Meu Deus, esta é a palavra que nós queremos correr dela. Que essa palavra nos traz temor, essa palavra nos faz refletir, e às vezes nós preferimos viver olhando para as distrações do que ficar vigiando. Ficar olhando para as distrações, comendo e bebendo, sem vigiar, às vezes é muito mais fácil. Mas dias de Noé, dias de Ló, as pessoas viviam normalmente, sem dar atenção a essas advertências aqui. E hoje eu e você estamos tendo mais uma oportunidade, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de oportunidade. Eu acho isso incrível. Eu me canso de dar oportunidade para você. Mas Jesus não cansa de nos dar oportunidade, porque Ele tem graça, Ele tem misericórdia, Ele tem amor para estender. Ele não tem ódio. Ele não tem no coração dele desprezo por mim e por você. Não, ele vê com os olhos lá na frente, com os olhos que nós não olhamos. A forma que o Senhor nos vê é diferente. E a volta de Jesus, ela será repentina. Acredite você ou não, será como o dilúvio, será como fogo em Sodoma. O juízo de Deus virá sobre aqueles que não estiverem preparados, que não acreditarem, que não buscarem viver esse evangelho. Será que nós temos vivido como nos tempos de Noé? Será que eu tenho chegado aqui nessa igreja e qualquer assunto me distrai da verdadeira adoração que eu vim entregar?
Será que quando eu saio da minha casa, eu realmente saio de lá porque eu entendo que eu vim a um local onde eu preciso entregar um sacrifício vivo, uma adoração? Será que eu estou apegado demais ao mundo a ponto de eu não conseguir deixar algumas coisas para que eu possa crescer lá no ministério da minha igreja? Será que eu estou duvidando dessa palavra e eu estou indo lá apenas para analisar, para questionar? Ou será que eu estou indo lá só porque eu comprei uma roupa nova, eu comprei uma maquiagem nova e eu preciso usar, não tem o único lugar que eu tenho para ir na igreja? Eu já ouvi isso. Você já viu o que acontece quando você desconecta o Wi-Fi da sua casa? Quando a internet, por exemplo, em casa, eu moro num lugar que cai muito a luz. Então, quando a luz cai, o que acontece? O meu Wi-Fi vai embora. E eu fico, né? A gente fica sem lugar, porque tudo aqui a gente trabalha no celular, a gente tudo resolve no celular, gente. Você não comunica com ninguém sem o celular aqui. Capaz de você não conseguir comunicar nem com seu marido hoje em dia, se você não tiver com seu celular. E olha que você mora na mesma casa, né? Às vezes o pastor está lá no quintal e eu mando text message. Porque eu estou lá no quarto, eu não quero sair lá fora para mandar mensagem. Não é verdade? Nós estamos liderando essa igreja aqui e o que a gente mais faz é conversar, não é, Marco? Por telefone. Para quê? Para se comunicar. Então, imagina você se desconectar do céu. Imagina se Deus hoje desligar o Wi-Fi. A vida nossa cotidiana, ela não pode afastar da vigilância espiritual. O Wi-Fi do céu pode desconectar e até você conseguir acessar novamente, pode ser que leve muito tempo. E esse atraso pode fazer com que você deixe de viver parte do propósito tão bonito que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. E se tem uma coisa que a gente não gosta é de perder. Ai, eu comprei uma faca nova, não estou sabendo lidar com ela, esqueci. Estou ali no louvor tentando bater palma, mas não vai, gente. Estou aqui, não sai barulho. Não esqueci. Oh, meu Deus. A faca não estava cortando há tanto tempo, eu estava com a faca ruim, que agora eu comprei uma faca boa, não estou conseguindo lidar com ela. Estou me picando toda. Mas olha, imagine. Eu não gosto de perder. Você gosta de perder? Levanta a mão para mim aí hoje. Quem quer perder? Eu não quero perder. Eu não quero perder nada do que Deus tem para mim. Eu não quero perder nenhuma parte do propósito que Ele tem para mim. Eu quero viver cada promessa que tem nessa palavra. Eu quero ser aquilo que essa Bíblia diz que eu sou. Eu quero ir onde essa palavra diz que eu vou ir. E eu quero ter e apreciar e viver, desfrutar daquilo que essa palavra diz que eu irei desfrutar com o meu Jesus. Aleluia! Então fique atento. Fica ligado, faz alguma coisa, faz igual. Sabe o que a gente fez? Para quando acabar a energia lá em casa, compramos um gerador. Tem como dar um jeitinho assim, ainda mais o brasileiro. Ah, mas estou trabalhando muito. Ah, mas que eu moro longe. Ah, que essa semana eu tenho que organizar o schedule. Ah, que se eu não fizer compra no final de semana eu não consigo. Ah, é tanta desculpa que a gente inventa. A gente coloca a culpa, às vezes, até nos líderes que a gente não tem oportunidade. Gente, tem tanta coisa para fazer, depende de onde você está querendo oportunidade. Porque se você estiver querendo oportunidade naquilo que é o seu chamado, onde é a sua pecinha do quebra-cabeça, eu tenho certeza, não vai faltar para você o que fazer para o Senhor. Porque nós estamos tanta necessidade aqui. Eu estava falando para as meninas hoje, precisamos colocar um relógio ali. Porque a gente está aqui com o computador, tem a hora aqui, mas é tão pequenininho, né? E a gente acaba passando do tempo. E olhando para lá, a gente não perde tempo, porque você já dá de cara com o relógio. Presbítero William, né? Porque eu já tenho aqui o pastor Davis, que não me deixa esquecer da hora.
Irmã. Ele fica assim, Aí você não sabe se tá bom, se tá ruim, se é para continuar, se é para parar. Sabe a impressão que dá que ele tá doido para tomar o microfone de mim? Tipo, podia aproveitar mais essa parte, esse versículo, né? A Fernanda sabe do que eu estou falando. Mas, de repente, pode ser que não tenha tempo de conectar antes de Jesus voltar. Meu Deus! Já pensou se Jesus voltar e você não está conectado? Porque aqui, mais um pouquinho aqui embaixo, diz que um vai ir, o outro vai ficar. Então, de repente, você não vai nem ver que o seu marido foi. Você vai achar que ele está lá na garagem arrumando o carro, e não, ele foi arrebatado. Olha aí a palavra comigo. Verso 31, olha para você ver. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Quem é apegado aos bens, não tente pegar, porque lá no céu já tem ouro demais. Você não precisa do que você tem aqui. Você não precisa se apegar a essas coisas. Você não precisa se apegar àquele santinho lá que você fica guardando, achando que te protege. Isso não protege ninguém. A única coisa que te protege é Jesus. Santinho no pescoço não te protege, santinho na sua casa não te protege. Altares não te protege, te distrai da verdadeira proteção. Você fica acreditando que aquela coisinha lá está te protegendo e Jesus está olhando. Está igual aqui os fariseus. Ei, eu estou aqui. Eu estou aqui dentro de você. Mas onde? Onde? Aqui. Mas não é lá? Não, não é lá. Não é aqui no santinho, não. É aqui dentro de você. Meu Deus. Tem gente sendo liberto de idolatria aqui hoje. Em nome de Jesus, eu creio. Os olhos espirituais estão abrindo, porque você tem acesso livre a esse Deus. O véu se rasgou e você tem um acesso livre. Você pode falar diretamente com Ele. Com quem que você quer falar quando você tem um problema? Você quer falar com o Marco ou você quer falar com o pastor? Com quem? É com o Marco? Quando você tem um problema no louvor aqui, com quem que você quer conversar para resolver logo? Para não virar fofoca, virar conversa. Pessoal da mídia, quando tem um problema, quer conversar com quem? É com a Mel ou é com o líder da mídia? A gente vai na raiz, a gente vai em quem já pode resolver, a gente vai quem vai ter a forma melhor de resolver o nosso problema, é Jesus. É Jesus. Então ele continua dizendo na parte B, semelhante, quem estiver no campo, não volte por coisa alguma. Lembrem-se da mulher de Ló, olha o alerta. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua própria vida, a preservará. Eu digo a vocês, naquela noite, 2 pessoas estarão em sua cama. Uma será levada, outra será deixada. 2 mulheres estarão moendo trigo juntas. Uma será levada e a outra será deixada. Onde, Senhor? Eles ainda perguntam, onde, Senhor? Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão abutres. Essa palavra abutres, eu estava estudando ela e eu achava que era só um animalzinho, aquele urubuzinho bonitinho que come carniça, que come bicho morto. E eu estudando, eu descobri que isso aqui vai muito mais além.
Isso aqui quer dizer que tem pessoas que ele quer ainda, depois que está morto, arrancar proveito. Você já viu alguém assim? Que depois que os pais morrem, ainda fica lá brigando por causa... Gente, isso é muito triste. Existem pessoas assim, que só querem tirar proveito do reino de Deus. Não quer compromisso com o reino de Deus, só quer a bênção do reino de Deus. Só quer um milagre que Jesus pode fazer. Só quer aquela parte onde Deus prospera. Mas ele não quer compromisso com o dízimo, com as ofertas. Ele não está preocupado quem pagou essas cadeiras para sentar, quem pagou o aluguel desse mês, quem que foi que doou todos esses instrumentos aqui para que a gente tenha uma estrutura confortável. Abutres. Abutres. Pessoas que só querem arrancar proveito. A gente faz muito isso nesse país aqui. Nós estamos num país que nos abençoa. E nós entramos aqui ilegal e nós ainda reclamamos. Você hoje sim está passando um pouquinho apertado por causa da imigração. Eu sei que eu também estou passando. É todos nós, está todo mundo no mesmo barco. Mas quem dá a última palavra é o nosso Deus. Se eu tiver de ir, é porque Ele tem um propósito para mim lá e Ele, mesma forma que Ele pode me abençoar aqui, Ele pode me abençoar lá. Então, você veio para cá, por favor. Não vamos querer só arrancar desse país. Vamos fazer algo para contribuir também. Justiça, viver princípios. Você não está vivendo princípios quando você vai até um hospital e dá nome errado para que você não tenha que pagar a conta. Porque você vai e você é atendido. Você pode até sair de lá reclamando porque esperou, porque não sabe esperar, não tem paciência. Né? Que quer viver de microwave. A gente é assim. A gente quer viver de microwave. Já tá, aqui eu tenho certeza, já tem gente que já está cansado. O pastor está falando, já é 7h11, já tem que partir para o apelo, já deu. Não é aqui não, é lá na outra igreja, em Nurk. Aqui o povo está acordado, glória a Deus. Ontem eu tive que acordar um irmão no culto de casais, gente. Dormindo do lado da esposa no culto, meu Deus, conecta. Olha o Wi-Fi, não deixa o Wi-Fi desconectar, não. Falei, irmão, é noite de casal, a noite é longa, acorda. Deu um pulo, ficou em pé lá na janela. Mas enquanto nós não aprendermos a dar e a gente ficar querendo só arrancar, a gente vive uma vida miserável. A gente vive comendo miojo para não gastar, para juntar. Tem gente que faz isso. Gente, isso não é viver de princípios, não. Sacrifica os filhos, tá? Sacrifica os filhos, deixando em casa sozinho, tudo viciado em pornografia, porque não quer gastar com babysitter, só pensa em juntar dinheiro. E os nossos filhos é o bem mais precioso. O nosso filho é algo que nós pedimos tanto ao Senhor, Ele abençoa, e depois a gente não quer perder tempo cuidando. A gente vem para esse país e só pensa em trabalhar, juntar. Babysitter está caro demais. Mas qual que é a nossa prioridade? Ter um filho viciado em videogame, viciado em pornografia, um filho que vai chegar lá na frente e só vai nos dar dor de cabeça? Ou você poder chegar lá na frente, ele poder dizer, ele está agindo assim, mas é porque é a escolha dele, porque eu ensinei para ele esta palavra, eu fiz o que eu pude, eu cuidei. Porque tem muitos jovens hoje também sendo esse urubuzinho aqui. Só quer sugar os pais, só quer arrancar dos pais. Agora, obedecer que é bom,
Tá muito boring. Você entra no quarto para conversar, para ver como que tá. What? What? What do you want? Obediência traz benefício para a sua vida, jovem. Obediência traz benefício para a sua vida. Se você é obediente, se você ouve, mesmo quando você não quer dar aquele sorrisinho exprimido, Deus vai te recompensar. Você vai ser um homem próspero, uma mulher próspera, porque você foi obediente aos seus pais. Ai, a pastora é braba demais. Não, eu só quero o seu bem. Eu quero que você continue crescendo. E nós aqui como igreja, olhe você voando, decolando. E tenha orgulho de saber que nós agregamos na sua vida. Que nós te entregamos a verdade. E que você se tornou um homem, uma mulher de Deus. Que representa o reino para a próxima geração. Aleluias! Então, todos nós temos responsabilidades dentro do reino de Deus. Nós não podemos ser só abutres, que só quer ganhar. Nós também precisamos nos posicionar, somar, reconhecer aquilo que Deus tem feito por nós. Ter um coração grato. Faz a sua caixinha de gratidão lá, que você vai começar a ver que Deus tem sido bom sim, que Deus não tem deixado faltar roupa, não tem deixado faltar comida, não tem deixado faltar emprego para você. Por mais dificuldade que você está passando, Ele está te sustentando, você não está na lama. E se você está, nos procure, porque nós queremos te ajudar como igreja. Você não está sozinho. Amém? Talvez a sua pergunta hoje seja essa: onde está, Senhor? Onde está Deus que eu não consigo ver? Mas para a mulher de Ló, Deus estava na direção que Ele deu e ela não obedeceu. Ela olhou para trás e ela virou uma estátua de sal. Para Noé, Deus estava na arca, que protegeu e o livrou ele da destruição do dilúvio. Mas ele estava com o Wi-Fi conectado, ele obedeceu. E a realidade dele foi diferente, igual a minha e a sua é diferente, porque nós estamos conectados. E quem não estava, está se reconectando hoje. Deus está falando, ainda dá tempo. Eu estou te dando mais oportunidade hoje de se conectar comigo novamente. Tem momento que nós não conseguimos viver como cidadão do céu, porque nós temos uma visão errada, nas coisas erradas. Estamos olhando para uma direção errada. Nós estamos distraídos. Nós estamos tão distraídos ao ponto de a gente estar correndo atrás de coisas que o homem falou. Não foi Deus que falou, foi o homem, e você estava tão distraída que você não teve discernimento, como diz o versículo lá no início, que nós precisamos ter discernimento, vigiar, estar em prontidão. Só que eu e você não prestamos atenção. Não tivemos discernimento para discernir se quem estava falando vinha de Deus. Isso acontece tão pouco hoje, né? Não se distraia com a direção que vem do coração do homem. Se apegue à direção que vem do coração de Deus, ou você vai começar a culpar Deus, duvidar de Deus e cobrar de Deus uma responsabilidade que não está sobre Ele, porque não foi Ele que te prometeu. Meu Deus! A gente fica culpando Deus, sabe? Porque coisas que não fazem parte do reino, que não foi preparada para nós, e a gente cria uma ilusão. E depois a gente quer condenar esse Deus, afastar desse Deus. E Deus continua dizendo, eu estou aqui. Ah, mas onde, Senhor? Lá? Não, aqui. Eu estou aqui, pertinho de você. E Deus hoje, Ele está dizendo, pare de procurar com os olhos naturais.
Pare de procurar no mundo visível e comece a procurar com os olhos espirituais, no invisível. Há agora no mundo espiritual, no segundo céu, anjos lutando. Tem uma batalha no segundo céu, lutando por mim, por você. Deus já deu ordens aos anjos, desde quando você saiu da sua casa, para te proteger de acidente, para você conseguir chegar até aqui. A gente não vê aqui. Você não consegue ver, mas os anjos estão aqui. Para cada coisa tem um anjo te protegendo, te guiando, te cercando. Porque o inimigo, ele está todo tempo ao nosso derredor, procurando uma brechinha para nos tragar. Então, os anjos não dormem, ele vive nos lutando. É por isso que eu e você estamos aqui hoje de pé ainda, conseguindo assistir o culto sentada como Thalys, que acabou de passar por uma cirurgia, porque os anjos estavam lá, usando cada médico, cada enfermeiro. Porque se não fosse Deus, o diabo aproveitava a oportunidade para matar, para destruir, para roubar o plano de Deus para a vida dela. Mas não, os anjos lutaram, os anjos deram sabedoria para os homens, e ela está aqui hoje. Ela chegou e ela falou, eu não aguento mais ficar sem vir à igreja, eu preciso estar aqui, eu não posso esperar mais. Que Deus coloque esse anseio em mim, em você, todos os dias. Ai, que chegue logo domingo para mim ir para a igreja, receber aquela palavra. Que você tenha tanta saudade de Jesus, que você não consiga esperar só o domingo para poder ter um tempo na palavra. Você fique tão ansioso que você não precisa abrir a Bíblia, um versículo hoje, meu Deus. Pare de procurar nas coisas visíveis, no bem material, porque o meu espírito está dentro de você. É isso que Deus está falando para nós nessa noite, para que a gente pare de olhar para as coisas que ficaram para trás, que não voltam mais. Porque às vezes a gente fica olhando para trás e a gente deixa de viver o melhor de Deus para nós, que talvez está lá na frente. Talvez você está num lugarzinho que está difícil, dá vontade de voltar, olhar para trás igual a mulher de Jó, mas eu vim aqui falar para você, não olha não, é para seguir, é para continuar. Um cidadão do reino não vive voltando para trás, ele segue adiante, ele olha para o alvo, ele vai à frente. Quem tem a esperança em Cristo caminha para o alvo. Essa esperança é minha, ela é sua, nós temos ela, está aqui hoje. O que ficou para trás não é nada, nada, nada perto do banquete que Jesus está nos oferecendo aqui hoje. O banquete oferecido por Deus é um banquete no reino espiritual. E nós queremos ver, experimentar com os olhos naturais? Não é possível. Não é possível. Deus, Ele vai endireitar a nossa visão aqui nesse altar hoje. Ele vai nos dar uma visão de reino, uma visão ampla. Ele vai arrancar as nossas escamas e nós vamos voltar a caminhar como um cidadão do reino, com fé, com uma esperança acesa. Meu Deus, tem pessoas que estão perdendo a esperança porque vive pensando que o reino está adiante, está quando Jesus voltar, está inacessível, está difícil demais de alcançar. Aí desiste no processo, porque está olhando com olhos materiais, querem ver bênçãos materiais. Deus quer que você entenda que para os que creem em Cristo Jesus, já está dentro, já está conosco, já está caminhando conosco. Nós já podemos, nós já temos motivo suficiente para viver em gozo, para viver em alegria, para viver celebrando, para viver agradecendo. Meu Deus! Senhor, levanta do seu lugar. Eu acho que você já entendeu o que o Senhor quer falar nessa noite.
Senhor, tira nossas escamas, Pai, nessa noite. Que nós possamos enxergar o que o Senhor quer fazer através da nossa vida, em nossa vida. Que nós possamos ter um olhar de reino, uma visão como a tua, uma visão de águia que voa alto e que vê lá de cima as possibilidades, Pai. Que nós possamos ter um coração grato diante de Ti, Senhor. Paizinho amado, nos mostra o que tem feito a gente desconectar daí do céu, o que tem nos distraído, o que tem nos levado a ficar tão distante do Senhor, que nós já não acreditamos mais nos seus milagres. Vem, Espírito Santo, sobre a tua igreja. O Senhor é o único que pode trazer a consciência, Pai. Pai, quem estiver nos vendo da internet nessa noite, eu te peço que em nome de Jesus, que essas pessoas sejam alcançadas através dessa palavra, que você possa ser tocado, que você possa ter a sua visão renovada hoje, a tua fé renovada, a tua esperança acesa, porque Ele vive, Ele é o único que merece a sua adoração, Ele é digno da tua confiança e você vai viver todos os dias da sua vida com uma alegria intensa no seu coração e as pessoas não vão entender, mas você vai explicar que existe um Deus que mudou a sua história, existe um Deus que faz você caminhar como vencedor todos os dias. Em nome de Jesus.